Na videoaula anterior, a gente reviu sobre as informações de pixel, mas eu quero mostrar nessa videoaula só como a gente define certinho qual que é a resolução desses pixels impressos. Então, a gente sabe que a resolução da imagem é definida pela quantidade de megapixels que ela tem. Então, se bater uma foto, o tanto de megapixels que você tem na foto é a multiplicação horizontal vezes a vertical. Aqui no painel Info para essa imagem, eu consigo ver aqui as informações aqui, horizontal e vertical. E eu já fiz o cálculo na aula anterior e descobri que são 17 megapixels, que é o tamanho real da imagem. Se eu fosse mandar isso para um vídeo ou para a web, é o mais importante, que é o tamanho real. Para a impressão, você tem que pegar esse tamanho real e dividir pelo tanto de pixels por polegada para você ter a resolução para a impressão. Então, nesse arquivo aqui, eu vou vir em Imagem, Image Size, e aqui em Image Size você tem duas opções. Você pode reescrever a tua imagem ou não. Se eu não reescrever a minha imagem, eu estou pegando meus pixels originais e remapeando eles para a minha impressão. Então, eu posso pegar esses pixels originais e definir que para um impresso vão ser 300 pixels por polegada, que são PPI, ou em outras palavras também conhecido como DPI. Que PPI você pensa na tela tua do computador, que são pixels, e DPI na impressão, que são pontos. Mas a ideia vai ser a mesma, é o quanto desses pontinhos, seja pixel ou pontos de impressão, você vai ter em uma polegada de imagem. Então, para esse meu arquivo aqui, se eu coloco 300 ppi, eu tenho essa resolução. Se eu precisasse de uma imagem maior, eu poderia vir aqui em Resample Image e eu ia reescrever esses pixels. O Photoshop ele tem aqui algumas opções diferentes de linguagem para reescrever os pixels, e dependendo do quanto por cento você precisa reescrever, ele até faz um bom trabalho. Mas ele não é o ideal. Não é ideal que você fique reescrevendo muitos pixels, porque na hora dele reescrever, ele não tem como recriar a textura na tua imagem. Ele não tem como rever os detalhes da imagem. Isso tem como fazer somente na hora de tirar foto. Então eu evito ficar aumentando a imagem. Normalmente quando eu ligo o Resample é mais para diminuir o tamanho da imagem. Por exemplo, eu quero esse impresso aqui em 10 centímetros. Então deixo ligado aqui a caixinha resolução, que eu quero ele com uma resolução de 300, mas com somente 10 centímetros. Então agora ele reescolheu aqui, ele reinterpretou quantos pixels que eu vou precisar para ter uma imagem de 10 centímetros de impressão com a resolução 300. Se eu clicar aqui em OK, eu vou estar validando essa transformação e meu arquivo vai até ficar mais leve. Ele tinha antes 51 megas, ele vai diminuir aqui para 6 megas. O único problema é que depois quando você for ter que aumentar essa imagem, se quiser ele num outro tamanho, você já vai ter reescrito os pixels e você não vai ter mais acesso a esses pixels. Então, o que eu costumo fazer durante um processo de trabalho é, antes de alterar qualquer coisa aqui em Image Size, deixando a opção Resample ligado. Se ele ficar desligado, não tem problema, você pode vir aqui e trocar o que você quiser, porque você mantém os pixels originais. Mas você vai trabalhar com Resample ligado e você vai reescrever as informações aqui dentro. O que eu gosto de fazer é, primeiro, vir aqui no histórico e pedir uma nova versão do documento. Daí eu fico com duas versões desse documento. Numa eu vou deixar salvo no tamanho original. Na outra, eu posso vir aqui em Imagem, Image Size e redefinir a resolução de imagem que eu quero. Então, eu ligo aqui Resample, defino aqui meu novo tamanho, e ele já vai redefinir quanto de pixels que eu preciso através da multiplicação do número de resolução por polegada pelo número de polegadas que eu tenho na imagem. Ele está refazendo aqui o cálculo da imagem usando a opção automática, que é o que eu recomendo. Aqui em automático ele já vai escolher entre as opções de Bicubic a melhor opção para o tipo de tratamento que você está fazendo, se vai ser aumentar a imagem ou diminuir a imagem. A única vez que eu venho aqui e eu troco de automático para outra opção é quando eu vou usar aqui a opção Nearest Neighbor. Nessa opção aqui eu uso mais quando eu estou trabalhando com uma interface e eu preciso aumentar e diminuir as informações dessa interface. Daí ele faz uma interpolação pixel a pixel sem usar nenhuma opção de anti-aliasing ou de aumentar o sharpening ou diminuir o sharpening da imagem. Ele faz aqui da forma mais matemática e realista. Para uma interface que você tem todas as linhas retas e bem definidas é o ideal, mas para qualquer outro tipo de imagem que tem bastante gradiente, cores, deixa aqui em automático que vai ter o melhor resultado final. Daí eu vou clicar em OK e já posso avaliar aqui pelo meu painel Info que eu tenho agora uma nova informação de resolução para a minha imagem.